Que o eterno Deus abençoe a sua vida. No vídeo de hoje estarei respondendo a seguinte pergunta: o anticristo já veio? Fique comigo até o fim deste vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e comente em nome de Jesus. Roda a vinheta. Que o Eterno abençoe a sua vida. Para responder a esta pergunta, o anticristo já veio? É necessário que você entenda que existem 4 escolas de interpretação que buscam interpretar as profecias bíblicas inseridas no livro do Apocalipse, inseridas no sermão profético de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e inserida nos livros que possuem profecias no Antigo Testamento. São estes os métodos de interpretação: método futurista, método historicista, método idealista e método preterista. Dentro do método preterista existem 2 subdivisões, que são os moderados e os radicais. Quando nós falamos de historicistas, nós entendemos que são aqueles que interpretam as profecias bíblicas como tendo seu cumprimento no decorrer da história. Já o método futurista crê que as profecias que apontam para o tempo do fim, especificamente em Apocalipse, a partir do capítulo de número 4, ainda terão os seus respectivos cumprimentos. O método idealista crê que as profecias bíblicas, principalmente em Apocalipse, são simbólicas e que essas profecias são verdades espirituais que podem ser vividas em qualquer tempo e momento, pois são simbólicas e não apontam para eventos cronológicos. E os preteristas, que vêm de pretérito, de passado, creem, na sua maioria, que as profecias bíblicas já se cumpriram, principalmente no ano 70 do ano de Cristo. E para responder a esta pergunta, o anticristo já veio, eu vou ir lá para o método preterista, para depois dar um ponto de vista no âmbito futurista. Porque para os preteristas, o anticristo já veio, Jesus já está reinando a partir do seu trono, não haverá um milênio literal. Os preteristas, eles creem que o anticristo foi Nero César. Quando você pega o livro de Joel Leitão de Melo, Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, na página de número 88, este autor, ele faz alusão a Nero César, o seu nome em hebraico Neron Quissar, cuja equivalência numérica, porque o hebraico, o grego e algumas palavras em latim possuem equivalência numérica. E na gemátria, que é o sofisticado sistema de numerologia judaica, o nome Nero César, ele dá 666. Mas não somente Nero César. Por exemplo, Nero César, claro, foi perseguidor dos cristãos, mandou matar Paulo e Pedro, mas Diocleciano Augusto, que foi imperador romano, perseguidor dos cristãos, que ordenou a 10ª perseguição oficial, o seu nome em latim, Diocles Augustus, também dá 666. Alguns títulos que o Papa leva, como por exemplo, Vigário do Filho de Deus, Vicarivis Filii Dei, equivalência numérica em latim é 666. Vigário Geral de Deus na Terra, outro título do Papa em latim, Vicarivis Generalis Dei in Terris, a equivalência numérica é 666. Mas não podemos dizer que Nero César foi o anticristo. Primeiramente, Nero César, ele não tinha uma marca, cuja marca a Bíblia vai dizer em Apocalipse que aquele que tem sabedoria calcula o número da besta, porque é o número de um homem, o seu número é 666. O anticristo, que ele leva o título em Apocalipse como a besta que sobe do mar. Paulo vai tratar ele como o homem da iniquidade. João, na sua epístola, vai identificá-lo mesmo como o anticristo, este líder mundial que se levantará no fim dos tempos,
não passa nem de perto do que foi Nero César. Nero César ele não tinha uma imagem, conforme a Bíblia diz em Apocalipse, que vai ser dada espírito a esta imagem da besta para que fale. Nero César não implantou uma marca onde quem não tivesse essa marca não poderia comprar, não poderia vender, conforme a Bíblia diz no livro de Apocalipse. Nero César não teve um governo mundial, conforme terá o anticristo no fim dos tempos. O apóstolo Paulo irá fazer alusão a este Nico dizendo, em relação à vinda de Cristo, não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Embora João ele vai tratar dizendo que muito se tem feito anticristos, todo aquele que nega que Jesus Cristo vem em carne, porque na época do apóstolo João, o que estava imperando no pensamento, era o pensamento grego que tinha por fim falar do dualismo, a matéria é má, o espírito é bom. Então eles não criam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Então João vai dizer, olha, todo aquele que nega que Jesus Cristo vem em carne é o anticristo, se torna anticristo, se torna opositor à verdade de Cristo. Mas o homem que se levantará no fim dos tempos, que terá um governo mundial, que implantará esta marca a ponto de perseguir cristãos, perseguir aqueles que tem o seu nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz que todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida não receberá a marca da besta, porque terá por convicção a sua salvação e não irá receber em si o sistema do anticristo, o sistema da besta. Então, respondendo à pergunta, o anticristo já veio? Não. Na linha preterista ele já veio, mas na linha futurista ele virá ainda com a igreja aqui na terra. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo em nome de Jesus.